Sejam muito bem-vindos, meus amados, a mais um vídeo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente e compartilha. Isso ajuda muito essa mensagem a chegar cada vez mais longe e abençoar a vida de muito mais pessoas. Então não esquece, curte, comenta, compartilha e não esquece de ativar o sininho de notificação. Isso ajuda muito, porque toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você será notificado e você poderá assistir assim que sair. Então não esquece de ativar o sininho de notificação. A palavra de hoje está em João 10, do primeiro versículo ao versículo 18. João 10, do primeiro versículo ao versículo 18. Lá diz assim: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. A mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverão um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Olha para vocês verem, amados, que palavra abençoada, né? Jesus aqui dizendo para a gente que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida por nós. Né? É aqui Ele falou, né? Ele depois disso realmente deu a vida por nós, né? Foi crucificado, morto para que tivéssemos vida eterna e depois ressuscitou no seu terceiro dia. Como ele disse que ele tinha um poder para dá-la a nós, para que tivéssemos vida eterna, né? Que fôssemos perdoados dos nossos pecados e tomou-la de novo no terceiro dia, ressuscitando. Então olha para vocês verem que palavra linda, né? Que palavra abençoada, né? Jesus, o nosso bom pastor, aqui ele fala que ele é a porta, que quem entra por ele achará as pastagens, que ele, quem entrará por ele, né, terá vida com abundância. Então, meus amados, não deixem de seguir o caminho de Jesus. E ele também fala sobre os ladrões, né, os salteadores, os mercenários. Devemos tomar cuidado com as pessoas, com os falsos profetas, os falsos pastores. O que eu quero dizer com isso? Tomar cuidado com o que as pessoas falam. E é muito simples, é muito até, eu não falo que é muito fácil, né? Às vezes sim e às vezes não. De você perceber se uma pessoa é falsa profeta, né, um falso pastor ou não. É só você olhar para o que ele fala e pela vida dele. Porque muitas das vezes a pessoa fala uma coisa, prega algo, um exemplo, prega para você andar num caminho justo, para você andar num caminho reto de Deus. E aí você olha a vida da pessoa, a pessoa é desonesta, a pessoa é trapaceira, entendeu? Então é quase, eu falo que é até fácil identificar se é um bom pastor ou não. E às vezes não, às vezes alguns disfarçam bem. Né? Às vezes alguns lobos
se vestem muito bem, se disfarçam muito bem de ovelhas. Mas se você observar a vida deles ali, né, o íntimo deles, entre aspas, você verá, igual, a pessoa fala para você andar no caminho reto, que você deve ser justo, que você não deve trair o seu cônjuge. E aí você olha para a vida dele, ele trai o cônjuge, ele trapaceia, ele engana. Então, querendo ou não, ele é um falso pastor, um falso profeta. Então devemos olhar para o testemunho dele, o testemunho de vida, não só para o que ele fala. E se a gente olhar aqui o primeiro versículo e refletir em torno dele, olha o que ele fala: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E este versículo aqui a gente pode tirar uma reflexão para o nosso dia a dia. Como assim? Você é um exemplo, você vai entrar numa empresa, ou se você vai num restaurante, num supermercado, você entra pela porta ou você vai entrar pela janela? Você vai ali no horário de funcionamento ou você vai arrombar a porta depois que aquele estabelecimento estiver fechado? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, meus amados, se vocês não andam certo, vocês são ladrões, trapaceiros, etc. Então devemos andar pelo caminho reto e procurar sempre entrar pela porta, nunca procurar a janela. Quando você chega em casa, você não vai pular a janela, você vai entrar pela porta. O que tenta pular a janela da casa, o que é? Ladrão que está tentando roubar a sua casa. Então, meus amados, andem no caminho certo. Se você vai fazer um negócio, vai montar uma empresa ou algo do tipo, não trapaceiem, sejam justos, não trapaceiem, não engane. Às vezes você pode enganar o irmão, você pode enganar seu próximo ali. Mas, porém, Deus você não engana. Deus está vendo tudo. Deus é onisciente. E quando Ele mandar a conta, meu amado, o negócio vai ficar feio. Você já viu o cartão de crédito? Você não usa ele ali durante um período e depois não chega a fatura? Então, você vai ali. Uma hora a fatura vem, meu amado. E a fatura de Deus, como se diz, ela pode ser tanto boa quanto ruim. O que eu quero dizer com isso? Não é ruim, é justa, né? É uma fatura justa, não é questão de ser ruim. Né? Até peço perdão e corrijo. É uma fatura justa. Né? Se você faz algo ruim, você vai colher algo ruim. Se você faz coisa boa, você vai colher algo bom. Ou seja, se você faz coisas boas, vai vir uma fatura boa. Se você faz coisas ruins, virá uma fatura justa ali, né? Uma fatura ruim para você. Então, meus amados, não tem como você plantar milho e colher feijão. Não tem como você colher feijão e colher milho. E se você reparar, um grãozinho de feijão, o tanto de grãos de feijão que não dá de volta. Ele se multiplica. Então, se você planta uma coisa boa, aquela coisa boa se multiplica. Mas se você planta uma coisa ruim, aquela coisa ruim também vai se multiplicar. Então, devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. Atitudes são sementes. Tudo na vida é semente. Tudo praticamente é lei da semeadura. Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Se você planta coisas ruins, você colhe coisas ruins. Então, meus amados, plantem atitudes lindas, atitudes boas, né? Conte sempre o seu testemunho para o próximo, isso é um fruto, né? O fruto da palavra. Eu falo até que a palavra é a semente, a oração é a irrigação, né? E Jesus, o Espírito Santo, né? Além de ser nosso pastor, é o nosso cultivador. Então, como se diz, se você não estiver com o seu terreno bom, ore a Deus, ele virá com o seu Santo Espírito e vai ajeitar o seu terreno, vai deixar o seu terreno fértil. E continue plantando, tanto em você quanto em outras pessoas. Semeie coisas boas, semeie atitudes lindas, atitudes bonitas, atitudes de paz, atitudes de amor. E não ao contrário. Não plante atitudes de desonestidade, não plante atitudes de trapaça, de injustiça, e sim de justiça, de amor. Porque da mesma forma que um grão de feijão, você planta um e vem vários, né, ele se multiplica. Assim também é na nossa vida. A gente planta uma atitude boa e volta várias coisas boas. Mas se você plantar algo ruim, vai vir várias coisas ruins. Eu até brinco, se você planta vento, você colhe tempestade, entendeu? Ele se multiplica. Então, meu amado, cuidado, vigiem, pensem antes de fazer algo. Pensa sempre, eu até disse isso em outros vídeos. Sempre quando você for fazer algo e ficar na dúvida, pense, se Jesus estivesse aqui, olhando para mim, eu faria ou não faria? Se eu fosse Jesus, eu faria isso ou não?
Entende? Então você sempre pondo isso, você vai pensar 2, 3 vezes antes de agir. E eu garanto que você não fará coisas ruins. Então sempre faça isso. Pergunte, se Jesus aqui estivesse olhando para mim, ele teria orgulho disso que eu estou fazendo? Ele se agradaria disso que eu estou fazendo? Ou ele ficaria chateado? Se Jesus estivesse aqui do meu lado, eu estaria vendo essas coisas no celular que eu ando vendo, essas coisas, digamos assim, proibidas? Eu estaria vendo isso aqui? Entende? Eu estaria trapaceando com o meu irmão? Eu estaria enganando o próximo? Eu estaria trapaceando no negócio? Jesus estivesse aqui do meu lado, ele se agradaria de ver eu trapaceando? De eu enganando? De eu mentindo? Entende? Então, meus amados, devemos vigiar sempre por como se Jesus estivesse nos olhando e ver e pensar, ele se agradaria? Ele estaria feliz com isso? Entende? E tomem cuidado com as palavras que saem da sua boca. A Bíblia diz que a mesma fonte de água doce não pode sair água salgada. O que quer dizer isso? Sempre saia das suas bocas água doce, coisas boas. Porque o que acontece? Sai muita semente da nossa boca, palavras. Se você diz palavras ruins, você colherá coisas ruins. Se você diz coisas boas, você colherá coisas boas. E não pode sair da mesma fonte, água doce e água salgada. Ou sai coisa ruim da sua boca ou sai coisa boa. Eu recomendo que saia coisa boa. Eu não quero que você colha frutos ruins. Então, meus amados, vigiem o que vocês falam. Porque às vezes vocês estão perto da colheita, perto de colher algo maravilhoso, perto da bênção mesmo ali do Senhor. E aí, às vezes, pelo que você diz, você ou atrasa a sua bênção ou anula ela. Entende? Olha o poder da palavra. A palavra tem poder, então devemos tomar cuidado com o que dizemos. Às vezes, você diz uma palavra ali, ela anula uma bênção que você estava esperando há 10 anos, um ano, enfim. Varia muito de pessoa por pessoa, né, e de que bênção que é. Mas vamos supor que você está ali esperando uma bênção ali há 10 anos, falta, vamos supor, 2 dias para chegar. Aquela bênção ali que você está esperando, aquele milagre de Deus. E aí, por causa de uma palavra má dita, por conta de más palavras, você atrasa ou anula a sua bênção. Então, meus amados, pensam bem antes de falar algo e falem só coisas boas. Ok, meus amados? O vídeo de hoje é esse. Fiquem com Deus, um grande abraço, que Deus os abençoe poderosamente, que todo o mal contra a vida de vocês caia por terra, seja cancelado pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Que Deus os abençoe, derrama chuva de bênção sobre vocês, derrame prosperidade, saúde, cura para quem precisa de cura, sabedoria, discernimento, e que vocês ouçam a voz do Espírito Santo de Deus no corações de vocês. Sempre quando você for fazer algo, peça a instrução de Deus, põe na mão do Senhor antes de fazer algo, para que você não tome decisões erradas, decisões precipitadas. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um grande beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo.